Bom dia para você que está ligado na programação da TV Horizonte. Eu sou Juninho Deuzemê e começa agora o Virtude da Fé. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Amar e servir com alegria. Esse é o caminho daqueles que se oferecem para contribuir com as pastorais da igreja, seguindo os ensinamentos de Jesus. Em uma conferência realizada em 2021, o Papa Francisco afirmou que o Senhor quer que sejamos especialistas na tarefa de amar os outros e capazes de mostrar-lhes, na simplicidade de pequenos gestos diários de afeto e atenção, a carícia da ternura divina. E para explicar sobre a fé no trabalho pastoral e nas relações sociais, eu recebo aqui no estúdio com muita alegria o querido Padre Alain Pereira, que é administrador paroquial da paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Betim. Padre Alain, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Juninho, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã com você, falando desse tema tão importante da fé no trabalho pastoral. Pois é, e esse trabalho pastoral que vai necessariamente passar aí pelas relações sociais, para quem está numa paróquia de Santa Teresa de Calcutá, é um tema que grita muito forte, né? Com certeza, a própria padroeira Santa Teresa de Calcutá já nos deixa aí um legado onde cada um de nós que estamos inseridos naquela realidade paroquial, não só eu como primeiro servidor, mas todos os paroquianos que ali se congregam como uma só família, tem a oportunidade de ter o testemunho, o legado dela para realmente servir com fé e amor, na certeza que nós precisamos de fato, além de celebrar a nossa fé, independente dos ritos litúrgicos, mas também sair desse rito litúrgico e colocar essa fé em prática nas nossas relações sociais. Vamos saber quem é o Padre Alain, né? Como é que começa aí a sua história de sua vida na igreja, na comunidade, já traz essa raiz de família? Como é que acontece esse processo de inserção na fé? Bom, eu sou natural de Esmeraldas, desde os meus 5 anos de idade eu já frequento, né, as celebrações eucarísticas. Eu acho que foi um amor que nasceu desde essa idade, claro, pelo testemunho dos meus pais, que sempre me conduziram nesse caminho, e a partir daí sempre fui me inserindo e também sentindo o chamado de Deus na minha vida. Desde crianças, brincadeiras, era celebrar missa com pão, suco de uva, e aí eu fui me permitindo viver, né, o sonho de Deus na minha vida. Nós que como cristãos temos que pedir essa graça de Deus, né, que os nossos sonhos sejam os sonhos dele. E fiz esse caminho com muita alegria, sempre inserido na igreja, e aí dei a resposta a Deus diante do chamado que ele me fez, e hoje com muita alegria estou lá na paróquia Santa Teresa de Calcutá, tentando, né, ser um bom servidor para aquele povo, sendo sinal de Deus na vida daquele amado povo de Deus.
Já começou trabalhando muito, né? Porque Esmeraldas é uma extensão territorial enorme, né? São 13 comunidades, não é isso? Sim, com certeza. Hoje ela está diminuindo porque estão se criando outras paróquias, mas na minha realidade, quando eu estava lá em Esmeraldas, eram 32 comunidades, né? E aí sempre muito inserido como coordenador de comunidade, depois coordenador de grupo de acólitos, crisma, ministro da Eucaristia. Então, graças a Deus, quando eu entrei para o seminário, para fazer esse processo de formação para ser padre, então eu já tinha assim, uma bagagem pastoral que eu tive a oportunidade, que eu sou muito grato à paróquia Santa Quitéria, que é a minha paróquia de origem, onde eu pude alimentar mais esse desejo sempre de servir ao outro e com muito amor, né? Então, graças a Deus, estamos aí muito feliz, realizado, na certeza que cumpro na minha vida não só o meu desejo, mas também o desejo de Deus. Bacana. Você é muito jovem ainda, mas você ainda pegou o padre Celso? Peguei pouco tempo, né? Ele, logo quando eu entrei para ser acólito, acho que uns 5 anos depois ele veio a falecer. Mas tive a oportunidade de conhecê-lo, sim. Conhecê-lo. Então, a vocação é despertada nessa realidade ali de Esmeraldas, uma paróquia, grande parte é rural. Isso. Então, são grandes desafios. A fé nessa relação aí com os desafios do dia a dia, da comunidade que vive o dia a dia. Isso também colabora com o seu chamado, com o seu sim, com a sua resposta? Claro, com certeza. Eu acredito que a nossa fé é nós deixarmos verdadeiramente na nossa vida sermos dependentes de Deus, né? A fé que é um mistério onde muitas vezes a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê. E quando a gente se entrega nesse trabalho pastoral, seja desde criança, agora na paróquia, a gente vê a ação de Deus acontecer através do nosso sim, das nossas atitudes, da nossa prática verdadeira da fé, isso nos motiva a caminhar na certeza que o caminho é esse mesmo. É verdadeiramente, como eu disse no início, aquilo que celebramos, o mistério da nossa fé, se alimentando da palavra, da Eucaristia. Quando a gente sai da igreja para fora, aquilo se torna em obras, onde a gente verdadeiramente doa a nossa vida para realmente ser sinal de Deus na vida do outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso vai nos norteando a alimentar a nossa fé, acreditando sempre nesse cuidado de Deus, que Deus ele realmente nos conduz, né? A sociedade, padre, ela é plural, né? Você tem pessoas de várias profissões de fé, até pessoas que não têm fé. Mas na sua avaliação, a fé é um dado muito relevante, pouco relevante, mas dentro da sociedade, qual que é o papel da fé? Olha, eu vou falar a partir, né, da nossa religião, né? Eu acredito que a fé ela é fundamental, né, na nossa vida. Aquele que não tem fé, eu acredito que não tem sentido na sua vida, né? Porque é a fé que dá sentido à nossa vida. É a fé que, de fato, faz com que nós nos esforcemos para nos tornarmos uma pessoa melhor, para configurar a nossa vida, o nosso coração ao coração de Cristo, que é o mistério da nossa fé. Então, eu acredito que nós precisamos, de fato, acreditando nesse mistério da nossa fé, acreditando em Cristo Jesus, caminharmos, deixando que Ele nos conduza, que Ele nos direcione e que, de fato, nos ajude a sermos melhores, né, na caminhada da vida. Porque hoje, se a fé não dá sentido para a nossa vida, aonde nós vamos buscar sentido? Porque tudo passa, né? Só a graça de Deus permanece. E é essa graça de Deus que nós vamos experimentando a cada dia, através do amor dEle, através do cuidado dEle, é que nos motiva realmente a nutrir ainda mais a nossa fé. Então, eu acredito que sem a fé nós não temos sentido. E nós precisamos de sentido na nossa vida. Até mesmo para a gente poder viver todas as circunstâncias no qual nós estamos inseridos. Eu gosto muito de falar na paróquia que ter fé não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter dificuldades. Pelo contrário, isso tudo está inserido na nossa caminhada da vida. Mas quando nós temos fé, nós temos capacidade de, ligados no mistério de Cristo Jesus, de realmente ressignificar a nossa vida, os momentos difíceis, os problemas, para buscar nele a força que tanto precisamos no mundo de hoje, nessa caminhada da vida, que não é fácil, né? Que bacana. Padre, nós temos que fazer um intervalo, mas já já nós vamos voltar. E você que está aí nos acompanhando, não saia daí não. Acompanha a programação da TV Horizonte, que daqui a pouco a gente volta com o Padre Alain para falar mais sobre a fé no projeto pastoral
né, naquilo que nós vivemos no dia a dia. Mas vamos cantar, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Estamos de volta com Virtude da Fé. E agora é hora de ouvirmos a palavra de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A certeza da presença de Deus com a gente conforta, né, Padre? Porque o desafio não é fácil não, hein? Com certeza. Eu acredito que essa motivação de que Deus sempre está conosco, né, deve ser uma certeza que não pode falhar na nossa vida de cristão, na nossa fé, né? Se a gente tem uma fé autêntica, uma
fé verdadeira, onde realmente a gente acredita que Deus está conosco na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nós somos capazes de ressignificar aquilo que vivemos. E não ficamos num lugar simplesmente como vítimas, nos colocando de fato como peregrinos na caminhada da vida, onde as coisas ruins só acontecem conosco. Mas somos capazes de, alimentando a nossa fé da palavra que acabamos de escutar, de fato ter essa consciência que Deus, Ele caminha conosco, que é Ele que nos dá essa força, onde muitas vezes nós imaginamos aonde tirar. E aí, quando nós nos abandonamos de fato nos braços dEle, deixando que Ele nos conduza, nós vamos tendo essa capacidade de nos tornar mais fortes para podermos, assim, servi-lo com amor, e com gratidão, porque eu acho que tudo aquilo que nós pudermos fazer para servir a Deus é pouco diante de tudo aquilo que Ele nos concede, de tantas bênçãos, de tantas graças. Então, realmente, a gente tem que ser esse cristão que coloca a nossa vida a serviço, que não mede esforços para fazer com que outros vivam essa experiência de fé que nós vivenciamos, né? Como eu disse, através do nosso testemunho, sermos capazes também de fazer com que outras pessoas venham viver a sua fé e, de fato, acreditar nesse Deus que não nos abandona. Né? Agora, essa maturidade, ela é um desafio de alcançar. Eu estou vendo o senhor falar aí, estou lembrando, né? Lembrando da sua paróquia de Santa Teresa de Calcutá, ela tinha a sua fé, né? Uma religiosa, cristã, católica, e vai viver no meio de hindus, né? Isso. E ela respeita a fé daquele povo. Eu vejo uma cena da vida de Santa Teresa de Calcutá, que ela está cuidando de uns enfermos, e aí um senhor que ela estava cuidando queria beber água do rio Ganges. E ela vai lá buscar a água do rio Ganges para ele, porque a fé dele diz que a água do rio Ganges é sagrada. E aí uma religiosa fala com ela, mas isso é bobagem, tem que dar a unção dos enfermos para ele. Mas essa é a fé dele. Sim. Então, atingir essa maturidade também a gente precisa buscar atingir essa maturidade, porque senão eu quero que o outro faça a minha experiência de fé. E a minha experiência de fé tem que alimentar a mim, não o outro, né? Com certeza. Isso é importante também, a gente ter essa clareza até no trabalho pastoral, né? Eu, como padre, saber que numa realidade paroquial, os dons e carismas, eles são diversos, cada um vive a sua fé de uma maneira, e os próprios cristãos que ali congregam, porque senão a gente pode cair na tentação de fechar só o meu jeito de rezar, de viver a minha fé, e não nos abrimos de fato à fé do outro, né? Porque cada um tem a sua facilidade de rezar de maneiras diferentes, e graças a Deus celebramos Pentecostes, e aí nós vemos que a igreja ela é cheia de dons e carismas, e esses dons e carismas é concedidos a todos. Então a gente tem que ter essa abertura, né? De ir ao encontro do outro, de proporcionar a ele essa experiência de fé, mas como você disse, na realidade dele, naquilo que ele acredita, para que vivendo essa experiência de encontro com Deus, ele realmente possa alcançar essa maturidade na fé. Né? É que podemos dizer que é por isso que o Espírito suscita tantas formas diferentes dentro da própria igreja, né? Sim. Olha quantas pastorais nós temos, quantos movimentos, quantas comunidades, e cada um com seu carisma próprio. E assim, as pessoas vão olhar, um vai se identificar com A, outro vai se identificar com B, Sim. Um vai querer ser vicentino, o outro vai querer ir para a renovação carismática, mas certeza. Todos na mesma fé. Sim, com certeza. E eu acredito que mesmo ainda a gente tendo na igreja essa diversidade, as pessoas ainda precisam se despertar para essa importância de viver a sua fé, de viver os seus dons, de viver os seus carismas e não se acomodar, né, a ser cristão de banco de igreja, a simplesmente celebrar a sua fé, sair da porta para fora. Eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a igreja, o meu tempo não dá, eu tenho isso, tenho aquilo. Então a gente precisa verdadeiramente viver a fé num todo, né? Realmente se permitindo colocar a nossa vida a serviço da comunidade de fé, indo ao encontro de todos sem exceção, não só a quem nos convém, porque aí a gente vai de fato viver aquilo que o Senhor nos pede, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, porque senão a gente cai na tentação, até mesmo no trabalho pastoral, na realidade da paróquia, amar só quem nos convém, né? E aí eu acho que essa vivência da fé é um grande desafio para nós hoje, enquanto comunidade, mas também a começar das nossas casas, dos nossos lares,
onde muitas vezes tem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. E aí a pessoa vivendo a sua fé, mas ainda tem um irmão que não vive, tem um pai e uma mãe que ainda não busca, e aí vai tentar fazer com que essas pessoas vivenciem a sua experiência de fé e ainda tem esse desafio. Então, eu acho que a gente tem que nos esforçarmos hoje para viver a nossa fé no amor, buscando a Deus na gratuidade, não por interesse, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quantas pessoas precisam vivenciar alguma experiência de dor, de sofrimento, para poder, então, reconhecer a importância de Deus na sua vida. Então, a gente precisa buscar Deus na alegria, para que, assim, a alegria do Senhor nos fortaleça e nós possamos servir sempre mais e melhor. Bacana. Padre, como é que a pessoa começa no serviço pastoral? Como é que a pessoa está lá, o senhor falou, vai lá, participa da missa, senta lá no banco da igreja, vai embora e não faz nada. E aí ela está assistindo o programa agora e desperta, eu quero fazer alguma coisa na minha paróquia. Como é que ela começa? Olha, eu acredito que o primeiro passo que ela precisa é sentir realmente esse chamado de Deus, né? Porque Deus chama. Com certeza. E a partir desse chamado, vendo um programa, escutando uma homilia, fazendo a sua oração pessoal, sentindo esse chamado de Deus, procurar mesmo o padre da sua paróquia ou alguma liderança e dizer do desejo. Pode ser que a pessoa ela quer servir, mas ainda não tem clareza. Eu quero servir nisso, eu quero servir naquilo, mas ela dando o seu sim e se propondo a fazer experiências, ela vai se adequando e servindo aonde ela realmente se sentir melhor, porque lugar não falta, né, na igreja para servir. A gente precisa. Os operários ainda são poucos. Então, basta a gente dar um sim com generosidade e estarmos dispostos a fazer esse caminho de encontro com Deus dentro daquilo que Ele nos chama a servir. Quando as pessoas veem os padres rezando, e Dom Valmor sempre incentiva no final de cada Santa Missa, né, enviai, Senhor, operários para a messe. Tem que se despertar, né, padre? Porque realmente faz falta. A messe é realmente grande. Os desafios são muitos. A gente realmente precisa, enquanto cristão, ter essa abertura de coração para viver o nosso batismo, né? Através do nosso batismo, nós nos inserimos numa comunidade de fé e, nos inserindo nesta comunidade, temos que sermos capazes de dar a nossa vida por ela. E realmente, servir com amor, né? Eu acho que tudo na nossa vida, não só servir na igreja, no nosso trabalho, nas nossas relações em casa, tem que ser com amor, para que assim o amor ele vai conduzindo e nos direcionando no querer de Deus para cada um de nós. Padre, que prosa boa, agradeço muito a sua presença. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores e também os contatos da paróquia, né? Como é que as pessoas acham Santa Teresa de Calcutá? Tem alguém de Betim nos assistindo aí, lá do Kennedy, região. Isso. Como é que acha a paróquia? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você nessa manhã, que Deus continue te abençoando, para que, através desse programa, você possa, com os convidados que aqui passarem, chegar no coração de cada um que acompanha e cada um acompanhando possa permitir, né, viver as reflexões que aqui forem refletidas. A Paróquia Santa Teresa de Calcutá, ela está lá no bairro Guanabara, em Betim. Nós temos 6 comunidades de fé. Você pode encontrar a nossa paróquia pelo Instagram, Paróquia Santa Teresa de Calcutá. Será uma alegria recebê-los lá para que possamos, em uma celebração eucarística, celebrarmos a nossa fé e sintam-se todos convidados e recebam também a bênção de Deus na sua casa, no seu lar, onde você estiver, na certeza que Deus, através de Nossa Senhora da Piedade, nos abençoe e nos guarda hoje e sempre. Muito obrigado. Gratidão. Amém, Padre. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um programa. E eu espero você no próximo sábado, se Deus quiser, aqui às 8 da manhã no Virtude da Fé. Um abraço. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso
caminho